Grama Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Minha gente, estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafre, 86 anos, e Banrisul, o grande Banco do Sul. O banco das taxas mais civilizadas. É o Banrisul, o grande banco que dá resultados altamente positivos. E Grupo Zafre, o melhor supermercado do planeta. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que hoje temos aí Copa do Brasil na Arena. Agora, 19 horas, daqui a alguns minutos, começa Grêmio e Vitória da Bahia. O Grêmio ganhou de Vitória lá, 3-0, semana passada. E hoje, então, com esse resultado de 3-0 lá na Bahia, em Salvador, evidentemente que o Grêmio tem uma vantagem significativa, né, contra o Vitória e deverá, então, passar para a próxima fase, as quartas de finais da Copa do Brasil. Então, um jogo interessante, mas que, teoricamente, o técnico Luiz Felipe Scolari pode fazer até alguns testes com a equipe, né, porque, a rigor, é uma partida fácil. O Vitória é um clube da Série B, onde também não está bem lá também. E na Copa do Brasil, como perdeu para o Grêmio lá, né, por 3-0, o Grêmio traz essa vantagem singular para Porto Alegre. Paulo Olímpio Souza. Me parece, Silvas, que o Grêmio tem uma tarefa tranquila hoje e vai se classificar seguramente. Primeiro, por uma certeza, não precisa fazer golo. O que está acontecendo? Um jejum terrível de Grêmio e Inter com relação a fazer golo. Nunca a artilharia gremista e colorada esteve tão limitada. E isto retrata as suas posições no campeonato nacional. Lamentavelmente, estamos passando por momentos terríveis. E o Inter, que é o meu time, já tem evasão do diretor de futebol, já a crise sai do vestiário do futebol e entra no âmbito da política do clube. É delicada a situação. Embora esteja menos ruim na tabela que o Grêmio, é forte candidato, sim, a um rebaixamento se não tiver atitudes e mexidas e o princípio da autoridade começar a funcionar naquele vestiário. A limitação técnica do plantel é consabida, mas passa uma ideia de desordem, de ausência de autoridade. O Grêmio, ao contrário, tem mais organização, mas está passando por uma crise de transformação. O time da parte técnica altamente qualificada envelheceu e a parte nova ainda não amadureceu. E isso está trazendo consequências. Mas hoje, Copa do Brasil, que é o torneio favorito do Grêmio, é o multicampeão da Taça Brasil, vai avançar. Até onde? Não sei. Mas hoje, seguramente, são favas contadas. Perfeito. Bruna Razeira, o que me diz? Olha, eu, bem representada pelo Dr. Paulo Olímpio aqui na condição de colorada, me abstenho, porque não estou acompanhando muito, sei que tempos difíceis para o Colorado, então me abstenho da opinião futebolística aqui. E o Diego Marques, o que me diz do futebol? Eu vou acompanhar ela, porque depois desse comentário tão qualificado da bancada aqui, né, eu não sou o cara mais indicado para comentar futebol, eu sou gremista, meu filho que está nos assistindo é colorado, né, bem democrático o processo aí, e eu também vou fazer das minhas palavras as suas, pelo comentário brilhante aí. Muito bem. Concorda, então? Concordo. Perfeito. Então tá, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui das melhores taxas de mercado que é o Banrisul que propõe para a pessoa física, a pessoa jurídica, né? Que sempre o banco está aí atendendo às expectativas dos seus correntistas com taxas qualificadas, importantes, civilizadas, como eu digo, com todos os produtos, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Veja a mensagem do Banrisul.
Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, vamos adiante falando agora do Armazém do Queijo, Empório Gourmet, esta maravilha chamada Armazém do Queijo, né, que João Tumeleiro trouxe para Porto Alegre, que é padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui na capital gaúcha. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Aí, né, João Tumeleiro Neto, titular do Armazém do Queijo. E fica onde o Armazém do Queijo? Na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. O site armazendoqueijo.com.br. Lá você encontra vinhos, espumantes, champanhes, né, vinhos branco, tinto, rosés, evidentemente, de primeira grandeza, rótulos importantes, tá? E você encontra por lá também camarão, pato, marreco, salmão, cestas para presentes, pratos prontos, por exemplo, como esse que eu vou citar aqui agora, bolinhos de bacalhau, empadas maravilhosas, só primeira grandeza em termos de Armazém do Queijo. O prato para esta sexta-feira é exatamente, o que é exatamente? As queridinhas e maravilhosas codornas recheadas. Codornas recheadas são campeãs de vendas também lá, né? Porque são deliciosas. Nessa sexta, então, não poderia deixar de ser as queridinhas e maravilhosas codornas recheadas. Reservas pelo WhatsApp 980207107, mesmo, ou também pelo fixo 33920085, 51 o código, e teleentrega também. Depende de onde você está chegando a teleentrega também. Quanto custa a codorna recheada ou as codornas? Cada codorna é na embalagem, e na embalagem cabem 4 unidades, tá? Cada codorna, então, custa R$ 33. Então, já faz a conta aí que você já sabe. 33 cada codorna, na embalagem você pode pedir 1, 2, 3, 4 codornas, que dá na embalagem até 4, tá bom? É deliciosa demais, demais. Vamos adiante, então, falando de auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A revista Amanhã consagra a auxiliadora predial com o Topa Fumai, né? É a marca mais lembrada aqui da capital de todos nós gaúchos, a auxiliadora predial, por todo o seu currículo, seu histórico. Aqui tem uma história aí longa demais, de 90 anos, auxiliadora predial. 90 anos está comemorando a auxiliadora predial. É uma data significativa, né? É quase um século, né, minha gente? Telefones em Porto Alegre 51 32 16 6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000 e o site auxiliadorapredial.com.br, carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis, administração de condomínios, tudo é com auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Muito bem, vamos adiante então, falando com o nosso amigo Diego Marques, que é coordenador de Educação para o Trânsito da EPTC. E Dia do Agente, parabéns a toda a comunidade lá que faz, né, a todos os colaboradores da EPTC pelo Dia do Agente. Eu já fui agente por um dia, então acho também estou sendo homenageado. Exatamente. Já fui. É uma experiência muito interessante. Temos aqui campanha de pedestre idoso, tá? E temos... legal também é o 14º Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito. Muito interessante também. Muito bem. Dia do Agente, o que falamos? Eu hoje estou muito feliz, né, por ter sido delegado, represento aqui hoje em torno de 485 agentes da cidade de Porto Alegre, que lá em 98 iniciaram um trabalho na cidade. Essa municipalização do trânsito ocorreu por uma lei federal, em que os municípios aderiram, e Porto Alegre é uma protagonista no sentido da EPTC. É motivo de orgulho para mim ter sido delegado pelo nosso presidente Ramires, Paulo Ramires, que é o primeiro agente de trânsito como presidente da EPTC. Ele é do concurso, mesmo concurso que eu fiz lá em 1998, e ele chegou ao posto máximo de agente na escala hierárquica da EPTC. Então é um grande motivo de orgulho para todos nós, agentes de trânsito. Hoje estou à frente da educação para o trânsito da EPTC. O programa sempre nos abre as portas. Eu gostaria de agradecer ao Silvas, que é um entusiasta da educação para o trânsito.
Ele, como falou há pouco, fez o programa Dia de Agente. Esse programa, ele faz com que a gente consiga humanizar a profissão de agente de trânsito, que muitas vezes é mal entendida, é mal interpretada. Então, eu queria saudar hoje todos os meus colegas, todos os familiares dos meus colegas, que todo agente de trânsito tem sim a sua família, tem sim as suas responsabilidades e faz um trabalho idôneo, faz um trabalho que muitas vezes ele dá uma incomodada na sociedade. Tentamos trabalhar com igualdade, fazemos um trabalho de mobilidade e de fiscalização, que é muito importante para a cidade. Eu sempre falo aquela situação clássica em que tu acorda de manhã, muitas vezes, vai sair com o teu carro da garagem e tem um veículo estacionado na frente da tua garagem. Aí tu queres que venha a fiscalização, que seja autuado esse veículo, que seja guinchado esse veículo, porque o rigor da lei tem que ser quando te beneficia. Então a gente tem que pensar muitas vezes isso, e que a lei foi para ser cumprida e ela não precisa necessariamente ser algo que vá ser usado só em benefício. A velocidade na cidade é de 60 km por hora, não é por acaso, ela é para evitar atropelamentos. Essa campanha que o Silvas acabou de falar, nossa do pedestre idoso, é uma campanha fundamental, porque hoje na cidade de Porto Alegre, muitos atropelamentos de idosos são fatais. E a gente precisa estar alertando essa população com campanhas educativas, assim como com a fiscalização. A fiscalização tem que cumprir o seu papel, tem que monitorar a velocidade. A gente não pode admitir que velocidades excessivas ainda ocorram em Porto Alegre. Tivemos na pandemia, Silva, registros de 145 quilômetros de motocicletas na cidade. Isso é inconcebível, é um crime. O Código já preconiza isso como crime de trânsito. Então, a gente sempre pede para a população o apoio no sentido das campanhas educativas e o apoio para os fiscais de trânsito, que não são somente pessoas que multam as pessoas. Nós fazemos um trabalho muito maior do que multar. Nós fazemos um trabalho que ele é baseado no quê? Vocês devem ter acompanhado há pouco tempo. Já teve colega entrando no arroio dilúvio, tirando animais que estavam lá. Já teve colega que ajudou a puxar a árvore da rua quando cai uma árvore. Uma idosa, poucos dias, se perdeu na cidade, os colegas conseguiram localizar os familiares dela, levaram ela até lá. E eu acho que só quem fez o programa Um Dia de Agente, entrou numa viatura nossa, sentou ali, consegue sentir o que é ser agente de trânsito em Porto Alegre, ser agente de trânsito no Brasil, dentro de um cenário que às vezes é o indivíduo que é todos os direitos, mas questiona os seus deveres. Então, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade de falar aqui em nome de todos os agentes da IPTC e dizer que esse dia 13 é um dia especial porque ele é o dia que a primeira turma da IPTC assumiu o cargo na cidade de Porto Alegre. E hoje a IPTC ela é referência para outros municípios. Nós vemos colegas que dizem assim, ou familiares, a IPTC de Viamão, a IPTC de Alvorada, isso é motivo de orgulho para nós. Na verdade, não são EPTCs lá, mas somos siglas, referência para eles, tanto em educação, quanto em fiscalização e engenharia. Temos um setor forte de engenharia também, que trabalha com a mobilidade da cidade, setor polêmico, assim como a fiscalização, né, porque tem as suas regras, mas cada vez mais se fortalece dentro do município de Porto Alegre esse trabalho aí que protagonizamos lá em 98, 99, eu entrei em 99 na IPTC no dia 13 de novembro, e estou nessa caminhada aí, tentando ter uma cidade melhor, uma cidade que cumpra mais as leis. Os países desenvolvidos, a gente sabe o quanto cumprem as leis, o quanto são importantes e referências para nós aqui no Brasil, e tentamos de todas as formas pegar modelos já de educação para o trânsito, de fiscalização de trânsito e aplicar na cidade. Quando eu entrei não existia uma câmera na IPTC. Quando eu entrei lá, os semáforos não eram monitorados. Hoje temos uma central de câmeras na IPTC, quase todos os semáforos da cidade são monitorados e essas programações elas são priorizadas conforme os horários. Então a tecnologia entrou muito a favor da população e da proteção à vida. Em 98, Silvas, morriam 199 pessoas em Porto Alegre por ano no trânsito. Encerramos o ano passado com 64. Barbaridade, é um terço. Que teve a pandemia. No ano retrasado, 75. Esse número vem decaindo de forma gradativa, mas se comparado com o primeiro ano de existência da IPTC, quantas vidas foram salvas devido ao trabalho? E pergunto, será que sem a fiscalização, será que sem um trabalho forte de educação, teríamos esses números? É isso aí. Silvas? Não.
Queria cumprimentar o Diego pelo Dia do Agente e pela categoria, pela carreira que se formou de agentes de trânsito. Isso é o que fez a mudança do tratamento do agente com o usuário do veículo. Isso é importantíssimo. E agora acentuado com um presidente, um diretor puro sangue, isto é, feito da carreira. Né? Isso é motivo de orgulho, como tu disseste. Mas vocês estão com a escola, a melhor escola, falaste nos países civilizados. O automóvel começou basicamente nos Estados Unidos. Lá eles têm a política dos 3 E's. Education, Enforcing, Engineering. Então, é educação, que é o básico, desde a mais tenra idade, educação para o trânsito. Enforcing, disciplina, tem que ter, fiscalização. E engenharia, qualidade, sinalização das estradas, das ruas. Então, vocês estão com a melhor política de trânsito. E o sinal está aí, o resultado. Os índices estão caindo. E o povo está se educando mais. E o serviço que vocês prestam, né, nós já vivenciamos, Silvas, situações constrangedoras, de gente despreparada fiscalizando o trânsito. Né? Mas vocês estão mudando esse cenário. Parabéns e parabéns pela data, pelo dia. Muito obrigado, muito obrigado. Aí nós vamos cumprimentar o presidente da EPTC, o Paulo Ramires, e através dele, né, exatamente o Diego Marques, com essa competência e essa posição importantíssima dentro da EPTC, que é coordenar a educação para o trânsito da EPTC. Quer dizer, educar a comunidade da nossa capital para se comportar no trânsito, obedecer legislação, etc. e tal, e, sobretudo, evitar os acidentes, as mortes. Muito bom, espetacular. Então, eu cumprimento todos os colaboradores da EPTC, através do Diego Marques, e também na pessoa do seu presidente, o Paulo Ramires. Muito bem, temos aqui esse prêmio da EPTC, né, que é o 14º prêmio da EPTC de Educação para o Trânsito. Como é que funciona isso? Exatamente, isso aí foi uma ideia, logo que começou, eram pequenos grupos de educação para o trânsito, com poucas pessoas. Eu já participava na época, lá em 99. Hoje nós temos um quadro de 20 funcionários dedicados exclusivamente a fazer educação com formação na área de educação. A maioria dos meus colegas são professores, eu quero saudá-los também, aproveitar, saudar a minha equipe lá de educação. E esse prêmio é uma ideia que foi constituída em conjunto com toda a participação da empresa, em que há 13 anos já nós realizamos esse prêmio. Então, é de fundamental importância a participação, principalmente das escolas. Né? As escolas é a base e os professores são a base desse prêmio, assim como profissionais de comunicação também. A sociedade civil é um prêmio que no ano retrasado a gente colocou mais de 500 pessoas no Dante Baroni, com a participação efetiva de turmas. Os professores já estão acostumados, então quando eu falo, eu sempre saúdo os professores de Porto Alegre, que são parceiros de todas as redes, da rede municipal, da rede estadual e da rede particular, que entregam trabalhos fantásticos feitos pelos alunos que concorrem a esse prêmio. Então é um começo, é uma forma, como bem citado, a mobilidade urbana tem os seus 3 pilares, e esse eixo educação está começando na base, que são as crianças. Esse é a nossa crença, e já convido a todos a entrarem, podem colocar no Google ali, 14º Prêmio de Educação da EPTC, já está com inscrições abertas até o dia 28 de setembro. Pedimos a todos os educadores, todos os profissionais de comunicação que possam estar entrando e concorrendo a essa premiação aí. Maravilha. Fazendo Fala, Bruno. um recorte, né? Ele fala muito da educação, é o coordenador da educação, e eu me lembro na escola, nós recortávamos papelão, fazíamos um carro, né? Então todos os coleguinhas tínhamos que respeitar o sinal, ligar o pisca. E eu acho que tu fala e bate muito na tecla da educação, e que eu também acredito que é por aí que as coisas começam, mas eu acho que o brasileiro está muito acostumado ao que tu disse, né? Aos meus direitos. Então, quando garantir os meus direitos, a EPTC me serve. Quando a EPTC vier até mim e disser para mim que eu estou estacionada num local proibido e me aplicar uma multa por isso, aí já não me serve mais. Eu acho que vem daí também a educação, de entender que a partir do momento que tu comete um crime,
doutor Paulo Olímpio, nós somos punidos. E no trânsito da mesma forma. Então, parabéns por esse trabalho, parabéns pelo dia do agente, mas eu acho que o caminho, sim, é sempre pela educação. Então, eu me lembrei agora das minhas aulas de educação do trânsito lá, com a caixinha de papelão. Me serviram. Serviram. Olha, tem um telespectador aqui acompanhando, cumprimentando a IPTC, né? E a data, tá? Dia do agente, maravilha, ele disse, mais do que justo. Só que ele disse o seguinte, a IPTC vai ficar 10 quando corrigir os maus elementos na motocicleta. Vai? Os maus elementos na motocicleta. Os péssimos motoqueiros. Os condutores que não respeitam. Na verdade, a gente não tem esse preconceito com os motociclistas. A gente, pelo contrário, fizemos uma motociata, inclusive... Não, mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que os senhores têm que corrigir o comportamento desse pessoal. Através de campanhas educativas e de fiscalização, isso, né? Porque o que acontece? A gente tem 2 eixos lá bem claros. Uma operação que a gente faz, a operação 2 rodas, em que as abordagens são específicas para motociclistas, onde são fiscalizados todos os equipamentos de segurança e documentações. Isso é no eixo fiscalização. Mas inovamos esse ano, a primeira foi o ano passado. Algumas das ações nossas são blitz educativas, em que esse motociclista é abordado e a gente faz uma revisão dessa motocicleta, orienta os motociclistas sem notificá-los. Então, a gente segue os 2 eixos da mobilidade urbana. Fazemos ações focadas na fiscalização e presenciamos nessas ações, através da fiscalização, muitos motociclistas não habilitados, que é um grande problema, porque nas pesquisas feitas pelo Projeto Vida no Trânsito, das quais a gente acompanha de perto, nós percebemos que o motociclista que está morrendo em Porto Alegre, ele não é habilitado. Então, como é que a gente faz para chegar? Através da fiscalização. Recolhemos, sim, autuamos, sim, e tiramos de circulação essas motos em que os motociclistas não são habilitados, porque muitas vezes eles correm muito risco. Ô Diego, mas este telespectador, como todos nós, deve estar se direcionando para esse boom da motocicleta com a pandemia. A velocidade, eles não respeitam a nada. teleentrega. E, de certa forma, o aumento do uso da motocicleta e da utilização da motocicleta no trânsito foi uma coisa fantástica. Sim. E muita gente, como tu está destacando, está despreparada e desqualificada para aquela atividade. Mas há muito amador, vamos dizer, se aventurando pela necessidade ou pela situação que vivenciamos durante esse tempo. Nós temos notado, sim, que há muita imprudência de ter motociclista nessa luta, nessa grande corrida, né, pela entrega, pelo delivery. É verdade. Né? A pessoa tem que estar muito atento, o motorista no seu carro também, porque eles aprontam pelos 2 lados, né? Eles não têm lado para passar e tocam e são desaforados também, né? São muito mal educados, para mandar o pessoal para tudo que é lado, com sinais, etc e tal, chutam portas dos carros, arrancam retrovisores. Tem uma turma aí bem safada, para não dizer bandida. Então, isso aí é um problema, né, a corrigir. Claro que, como diz o Paulo Olímpio, deu esse boom de motocicleta, com esse negócio de pandemia, teleentrega, essa coisa toda, isso aí virou um grande mercado. E aí se estabeleceu que o motoqueiro tem que voar. Isso é uma coisa que se estabeleceu. Em primeiro lugar, que a legislação permite que eles passem por meio de todos os carros, acontecendo o que aconteça, arranhando o carro, batendo nas suas laterais, nos seus retrovisores, com aquelas de seu bagageiro especialmente. E acontece pouca coisa, hein, pelo que eles aprontam, hein? Poucos acidentes, porque eles unem na cidade. Olha, é uma coisa louca. Então, lamentavelmente, se tivesse mais... estabelecesse um comportamento melhor em relação ao trânsito, né, e respeitassem também os veículos, ficaria uma parceria melhor entre motorista, veículo e motoqueiro, entende? Sim, mas a gente tem que destacar também os profissionais sérios que são motociclistas, não, sem dúvida, que cumprem com a legislação. Que são a maioria. Né? E esses a gente não se preocupa, claro. A gente não tem essa preocupação com o entregador, aquele que ele faz os cursos, que ele anda de forma consciente, né? A gente não sai fazendo um caça às bruxas aí,
porque tem bons profissionais também, a gente sempre tem que destacar. Os maus maculam, exato. Poucos maus e muitas vezes não são nem legalizados, esses que tu citaste agora, né? A gente não consegue fazer esse filtro muitas vezes na rua, por isso que é importante a Blitz. Tanto a Blitz com caráter só educativo, da qual a nossa coordenação de educação faz, quanto a Operação Duas Rodas, que é uma operação integrada entre a Brigada Militar, a IPTC, a Guarda Municipal, que intensificaram muito o trabalho da fiscalização em Porto Alegre para as motos, baseadas nesses relatos aí, tanto do telespectador quanto o que vocês fizeram agora. A gente tem que ter essa força aí de coerção para poder coibir os excessos, né? Como em qualquer área. E isso que a população tem que entender. Quando vê uma blitz, tem que apoiar a blitz, porque a blitz é para tirar de circulação, sim, aqueles condutores que não estão dentro das regras e não estão cumprindo com as regras, né? A importância das blitz não é colocar lá no Waze onde é que está a blitz, está fazendo rede de denúncia de blitz, o que é crime, já foi criminalizado isso. Então a gente pede sempre o apoio da população para que cada vez mais a gente possa fazer blitz de fiscalização e continuar com essas blitz de educação que estão com resultado muito positivo. Fizemos uma com radar, Silvas, em que a gente aplicou o radar e conversamos com os condutores que tinham passado dentro da velocidade. Quando eles eram abordados, eles ficavam impressionados, assim, quando a gente dizia, sabes por que foi abordado? Não, cometi uma infração? Não, pelo contrário. Tu estava na velocidade e a gente está entregando material educativo para ti. Tivemos um feedback muito positivo da população quanto a essas blitz educativas que estão sendo realizadas e programadas até o final do ano. No mínimo 2 vezes por mês a gente está com a programação de blitz específicas de educação para o trânsito, que é uma inovação na IPTC nesses últimos 20 anos. Esse é o 2º ano que a gente está repetindo as blitz educativas, que estão com resultado muito positivo. Perfeito. Então, os parabéns aí pelo dia tão importante, o Dia do Agente, né? Essa turma aí que cuida da vida da comunidade porto-alegrense, né? E então, para todos os teus colegas lá, para a direção maior, né? Como eu digo sempre em nome do Paulo Ramires, estendo a todos, né, que atuam na IPTC os cumprimentos pelo dia tão importante. Sempre à disposição também o nosso espaço aqui, vamos adiante. Vamos falar um pouquinho do Barranco, subindo ou descendo Protásio, ponto de encontro. A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil é o Barranco. Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Complexo Barranquinho. Ambientes climatizados, também ao ar livre. Liderança do empresário Elson Furini. Telefones, teleentrega em alta, olha aí, ó. Lá no Barranco, teleentrega 51 3331 6172, no Barranquinho, no 51 30 28 23 10. Subindo ou descendo a Protásio. Primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Barranco há 51 anos no coração de todos nós gaúchos. As delícias, né, gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas estão sempre ali com só um propósito, de que você passe momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos ao minuto Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. É uma das bandeiras do sindicato, do Simers, é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos. A entidade zela por autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Sem dúvida nenhuma. A Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, você está sempre no risco, né, minha gente? Porque tem que ter um plano de previdência, né? Porque o ambiente familiar é propenso a qualquer momento uma situação, né, de apreço, uma enfermidade, a falta da vaga de trabalho do chefe da família, por exemplo, né? Aí surge a importância da Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Como eu digo, uma empresa centenária, sediada em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 3228 1999 e o site aspecir.com.br. E o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, esse sediado aqui em Porto Alegre, é modelo nacional. Por sua estrutura, sua gestão, suas realizações. Ele é modelo nacional, que é orgulho para todos nós aqui da capital gaúcha, né? Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul e você vai ver a mensagem.
Aí, CIE, a mensagem CIE, né, minha gente? Vamos falar um pouquinho agora de coração bondoso. Todos nós aqui temos o coração bondoso porque é a marca do gaúcho, né? É uma marca da nossa tradição, né? Olharmos com muito carinho para os nossos semelhantes, especialmente naquelas horas mais difíceis, né? E a hora do frio, a hora da fome, né? Então, olha aqui, campanha do agasalho, governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, doe cestas básicas, alimentos não perecíveis e tudo que você tem no seu roupeiro, no seu closet, na sua garagem, desde colchões, sapatos, né? Cobertores, lençóis, casacos, roupas masculinas, femininas, da criançada, de bebês. Você tem muita coisa para doar aí e minimizar substancialmente o sofrimento desse pessoal que passa com o rigor desse frio, passa muitas necessidades, sofre muito. Casas com chão batido, sem forro, frestas das paredes, todas as dificuldades impostas. Chuvarada, granizo, neve, olha aí, só coisa para quem não tem condições, isso tudo é um horror. Campanha do agasalho, olha a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É a bebida de todas as estações. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Uva, laranja, 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sempre um orgulho termos aqui Sucos Petri, todos os nossos comentaristas e convidados, sempre degustando Sucos Petri na bancada há 28 anos. 28 anos a presença de Sucos Petri na nossa bancada é motivo de muito orgulho e agradecer a confiança da empresa, né? Sucos Petri. Muito bem, vamos adiante. Então, falando do Centro Clínico Gaúcho, tá, minha gente? Porque olha aqui, ó, o CCG Saúde não para de inovar. É incrível, tá? Olha aqui, ó, a mais recente novidade é o Pop Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O Pop Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos preços justos. E você queria um plano acessível como este? Então, com um hospital completinho para chamar de seu, que é seu esse hospital, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com seu corretor de confiança. É assim, sempre inovando o CCG Saúde, né? Esse plano maravilhoso agora que veio contemplar a expectativa de todos, né? E ainda com um hospital para ser chamado de seu, né? O Hospital Humaniza. É um hospital top de linha, sensacional. Paulo Olímpio Souza. Bom, nós, desde domingo, o Estado brasileiro vive num sobressalto, né, Silvio? Sim. O nosso presidente, como do seu hábito, como o escorpião não nega a sua natureza, ele adora um confronto, vive no confronto. Pois bem, quando escolhido o senador Nogueira para chefe da Casa Civil, do PP, partido, não é PT, PP. Partido Progressista. Progressista, para a Casa Civil, entregou o ministério mais importante, é uma espécie de primeiro-ministro para o Ciro Nogueira. E, estando na presidência da Câmara, o Arthur Lira, e indicando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de bom, eu estou protegido, eu estou blindado com relação a impeachment. Se a CPI encontrar em tese algum crime,
vai ter que mandar o Ministério Público. Quem chefia o Ministério Público é Augusto Aras. Então, eu estou ali blindado. Então, o presidente, nesse domingo, escolheu o confronto do dia. E o confronto do seu dia, do seu domingo, foi o Poder Judiciário. Especificamente, o Superior Tribunal Eleitoral. Especificamente, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Disse e antecipou que as eleições, se não forem com voto impresso e auditável, ela vai ser, eu queria usar o termo que ele usou, para ser bem fiel. Quer dizer, ele criou uma suspeição antecipada com as eleições vindouras do ano que vem. Isto criou, evidentemente, estabeleceu uma reação imediata do Superior Tribunal Eleitoral. Barroso, ministro Fachin, que fazem parte da composição desse tribunal, que é misto, tem advogados, mas já com mandato para o exercício de juízes do Superior Eleitoral e juízes de carreira que lá fazem parte, assinaram com todos os presidentes do Superior Tribunal Eleitoral desde 1988, uma manifestação, uma representação ao Supremo Tribunal Federal, imputando prática para várias pessoas, dentre as quais o presidente da República, como prática de ilícitos penais. Quer dizer, está estabelecido o conflito, aqueles poderes que devem ser independentes, mas harmônicos entre si, estão em desarmonia. E dos poderes, o presidente escolheu aquele que, a seu juízo, é o mais vulnerável, e ele, chefe do executivo, é um poder, representa um poder, e o legislativo está sob seu comando com os dois presidentes do Senado e da Câmara. É jogada política do presidente. Ele fez política. E a gente pensa, é puro instinto, ele faz isso de improviso? Não, tudo é arquitetado, raciocinado, pensado, programado e estratégico para a campanha política que antecipadamente, Silva, foi deflagrada. Nós estamos com 1 ano e tanto, né, que poderia as administrações estarem fluindo e o pleito já está na rua. Em decorrência dessa precipitação e polarização da nação, os candidatos a governo dos estados, candidatos ao Senado, já estão com seus programas e suas disputas internas em pleno curso. Então, me parece que a situação, Silva, é preocupante. Extremamente. As instituições que deveriam estar convivendo, dando segurança, estão nos transmitindo insegurança. Será que teremos um confronto social, coisa que, lamentavelmente, ninguém quer e ninguém espera? Será que não vamos ter sensatez? Será que não vamos? Eu espero que não. E o presidente tenha cuidado. Cautela. Com o Centrão. Eu já disse aqui nesse programa, o Centrão é volúvel. Se sentir que houver uma reação muito grande a ele por essas atitudes, o Centrão começa a mudar de direção. E vai, sim, se direcionar para um outro candidato, porque o Centrão gosta de estar no poder. Sim, sem dúvida. Não é isso? Negocia o poder. Eu gostaria de ouvir os componentes da mesa, se é que o assunto
autoriza. Não, eu acho que é delicado. É sempre um assunto bem delicado tocar em toda essa movimentação política que já acontece pré-campanha, assim, embora a campanha ainda não seja efetivamente instaurada. Eu estou fazendo uma provocação. Não, mas eu concordo. Eu acho que o que se espera de um presidente da República é uma postura um pouco diferente, né? Eu entendo todo o contexto, tudo que vem acontecendo, o medo que assola o presidente, né? Enfim, de poderes que já não estão mais voltem a assumir, mas instaurar uma guerra, porque o senhor foi generoso assim nas palavras, mas eu acredito que é uma guerra que se instaure com o judiciário, precisa sim de cautela, porque os poderes precisam estar em harmonia para que a sociedade ande, para que a sociedade evolua como um todo. Então, realmente são tempos bem difíceis. E eu acho que a discussão sobre o voto impresso, auditável, é legítima. Eu acho que nós precisamos debater sobre isso com sobriedade, com inteligência e com respeito. Eu acho que, independente das opiniões serem divergentes, nós precisamos sim debater sobre todos os assuntos de forma respeitosa. É o que se espera, principalmente da postura de um governador, de um presidente da República, de um prefeito, enfim. Então, assino, voto com o relator. Diego Marques, o que me diz dessa situação toda aí, como cidadão? Para mim é complicado, né, que eu represento uma instituição aqui e gostaria de aproveitar, como você está falando em política partidária, em siglas partidárias, dessa história da EPTC, que a gente já passou por vários cenários políticos, por vários gestores municipais, por vários prefeitos, e é importante para nós que somos servidores de carreira que cada vez mais sejamos respeitados e que o trabalho da EPTC de preservação de vidas, que é o foco do trabalho da EPTC, ele tenha continuidade, né? Isso é muito importante para nós, e fortalecimento principalmente dos três eixos da mobilidade, tanto da engenharia, da fiscalização e da educação, que sempre haja, né, como atualmente está havendo um entendimento da EPTC como uma secretaria com um poder de mobilização da sociedade, como uma empresa pública com um quadro de servidores qualificado e que possa continuar prestando um serviço fundamental, que é a gestão da mobilidade urbana, né? Agora temos também a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que é o guarda-chuvas da EPTC, com o secretário Zac e o adjunto Matheus Aires, né, que nos dão esse suporte aí. E eu passei por várias transições partidárias de gestão e sempre a EPTC esteve presente e firme no posicionamento e firme no sentido de manter a fiscalização forte. E hoje, como é dia do agente de trânsito, cada vez mais a importância, ressaltar essa importância do fiscal na cidade. Eu entendo perfeitamente. Ele é um servidor público e as entidades prioritariamente devem estabelecer e cuidar do seu serviço e qualificá-lo. E a provocação não quis te alcançar. Ó, Bruno. Era só a mim. Não quis me colocar numa saia justa. Te deixar fora. Tá? Mas, ô Silvas, a decorrência, o que provocou isso tudo? Será que o presidente acredita que ainda é factível, dentro da normalidade processual e congressual, alcançar-se o voto impresso? Não. É uma emenda constitucional que está numa comissão. Se essa comissão, e se espera que aconteça para arrefecer os ânimos, já não aprovar, ela nem segue. Sim. Depois de passar nessa comissão, vai para uma votação qualificada na Câmara. Votação qualificada é 2/3. Muita burocracia. Depois, 2. Vai para o Senado. Votação também qualificada de 2/3. A maioria do Congresso não quer. Não quer. E não é factível, não dá para prosperar. implantar. Vamos aperfeiçoar a urna? Concordo. Tem que ser, de alguma forma, essa auditoria mais factível. Mas, atualmente, os partidos podem estar presentes nas sessões eleitorais, nos tribunais eleitorais, o Ministério Público, a OAB, todos podem fiscalizar. Por que não acontece isso? Porque há confiança.
Há 26 anos ninguém reclamou. Agora surgiu essa novidade. Quando se elegeu em 18, e seus filhos todos com votações fantásticas, não houve. E por que agora vai haver? Nem houve ainda, vai haver. Puxa vida, isso aí está preocupante. Adiante vamos, falando do Grupo Zafre, que tem sempre mensagens maravilhosas, né? Institucional do Zafre é muito bom. A vida acontece quando a gente se encontra. Verdade, estamos chegando lá, graças a Deus. A pandemia está nos deixando, graças a Deus. Covid-19, estamos melhorando, estamos no caminho. Você tem que fazer a sua parte, claro que sim, né? Mantenha os protocolos, absolutamente. Faça a sua parte, a sua responsabilidade. A vida acontece quando a gente se encontra, campanha do Grupo Zafre. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafre. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. A gente, Vidrobox Blindex, comemorando 50 anos, meio século, nesse semestre, né? Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra, é com Vidrobox Blindex. Divisórias de vidro temperado, um negócio fantástico, olha aqui, ó. Envidraçamento de fachadas, famosa pele de vidro, fechamento de sacadas, você paga um bom IPTU para aquela metragem quadrada, se não faz o fechamento, não aproveita no inverno, né? Ali tem uma churrasqueira, normalmente, uma rede, enfim. É bom demais para reunir a família, amigos, etc. e tal. Vidros duplos, termoacústicos, refletivos, curvos, planos, lisos, impressos e por aí vai. Portas automáticas, box para banheiros com películas de segurança. Então, e as divisórias de vidro temperado, que é um negócio fantástico também, que abandona o gesso acartonado e a alvenaria. Telefone Vidrobox Blindex, 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. E a Elevato está aí, bombando, né? E tendo orgulho sempre de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e o prazer total em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Isso aí é Vidrobox Blindex. Desculpe, é Elevato, sua casa, nossa causa. Então, te liga aí com mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, importadas e nacionais. E olha a mensagem. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, adiante vamos. Bruna Razeira, nossa comentarista de bancada e também uma advogada especialista em direito de família, que todo direito é lindo, maravilhoso, né? Paulo Olímpio Souza atua no direito criminal, né? Advogado criminalista, e a Bruna, por exemplo, também na outra faixa do direito, que é muito interessante, que é o direito de família, complexo também, como todas as atividades, né, do profissional de advocacia. O testamento, esse é um negócio muito interessante, as pessoas que se preocupam lá adiante, às vezes tem um filho meio maroto, tem complexidades na família, na composição familiar, etc. E o que o sujeito pensa, a pessoa pensa? Vou fazer um testamento que daí eu posso ir embora tranquilo. Não vai dar encrenca, cada um vai ter o seu direito, isso é teu, mas às vezes não é assim, a pessoa partiu e dá uma encrenca mesmo com o testamento. Eu te pergunto, o que é exatamente o testamento? Silvia, sabe que eu ia dizer, então agora é um assunto um pouco menos polêmico, mas eu não sei se é tão menos polêmico assim, né? O testamento, sempre quando se fala em herança... Ela vai dar uma aula sobre testamento. E antes eu vou dizer, o meu pai, que era advogado, dizia... A família é unida na foto e até a hora da partilha. Como é que o testamento resolve? Pode contribuir com isso. Só um pouquinho. Jean-Pierre para o Grêmio 1-0 contra o Vitória na Arena. Não, está com sobra. Vamos lá então. Bom,
Semana passada, rapidamente, eu falei um pouquinho a respeito do inventário, né, que envolve toda essa polêmica que nós estamos brincando aqui, mas é verdade, né? E aí, muitas dúvidas surgiram de, e aí? Como é que eu posso organizar em vida isso? Eu tenho como antecipar alguma coisa, doar tudo em vida e já resolver a minha vida sem que, né, o meu patrimônio, sem que exista briga depois, né, com os meus familiares, os meus filhos, enfim. Vamos conversar sobre, né? Primeiro, eu trouxe aqui dois tipos de testamento. Um que é o testamento que a gente chama vital, né? Que na verdade é uma diretiva antecipatória de vontade, que é uma espécie de testamento que a gente faz muito comumente quando se tem uma doença terminal ou irreversível em que a pessoa, ainda lúcida, antecipa suas vontades de como espera e como gostaria que o tratamento se desse em caso de depois, num momento futuro, não ter mais condições de externar a sua vontade. Então eu posso, neste testamento vital, inclusive, nomear alguém que possa me representar para fazer valer essas minhas vontades. Então isso é uma forma de se organizar a nossa vida e que a nossa vontade se prevaleça, né? Mas e aí, em caso de patrimônio, quando a gente fala efetivamente do óbito, né? Eu preciso entender primeiro que no direito brasileiro nós temos o que nós chamamos de legítima, né? Que é o que a lei lá nos diz, olha, 50% do teu patrimônio, se tu tiver o que chamamos de herdeiros necessários, que são filhos, pais, né? Ascendentes, descendentes ou cônjuge, necessariamente eu só posso dispor, doar, testar 50% do meu patrimônio, tá? Então, isso é o que a lei determina. A partir disto, o que eu posso fazer com os outros 50% que estão disponíveis, que eu posso dispor da forma como melhor me aprouver? Eu posso deixar num testamento, organizando a vida da minha família e determinando quem vai poder organizar, quem vai poder ficar, administrar, quem vai ser o testamenteiro, inclusive. Então, o que eu preciso saber? Bom, quem pode testar, quem pode fazer um testamento? Pessoas a partir de 16 anos, comumente chamadas assim, né, de lúcidas, as pessoas que são capazes, que estão em pleno gozo das suas faculdades mentais. E as pessoas com deficiência? Também podem, mas elas precisam ser assistidas por duas pessoas. Aí tem o que a gente chama de decisão apoiada, né? Se faz um processo em que se nomeia duas pessoas que podem auxiliar nesse testamento, nessa elaboração desse testamento. Muito bem, o que eu preciso saber? Existem várias espécies de testamento, mas as mais comuns são o testamento público e o testamento particular. O testamento público que se julga é o mais seguro. O que se precisa? Contratar um advogado de confiança e entender quais são as vontades minhas, enquanto testador, que eu gostaria que o meu patrimônio ficasse. Olha, eu quero reconhecer um filho no meu testamento. Eu quero deixar para minha filha fulana, mas com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade. Ou eu quero que com 50% que eu posso dispor, se crie uma fundação. Ou, enfim, eu posso inclusive deixar num testamento quem vai cuidar das minhas redes sociais, dos meus e-mails, da minha biblioteca virtual. Eu posso organizar a minha vida nesse testamento e evitar futuros conflitos, tá? Então, se eu fizer por instrumento público, lá com um tabelião de notas, eu redijo junto com o meu advogado para que fique o mais claro possível, para que esse testamento depois não venha a ser invalidado, né? E, inclusive, se questiona aí se esse testador tem uma idade avançada, se não é interessante que a gente junte um laudo médico. Tem uma pergunta aqui já do telespectador. Se tem 2, 3, 4 filhos, ele tem que fazer, o testamento tem que prever que todos têm partes iguais ou ele pode favorecer algum dos filhos? Então, quando a gente pensa em filhos, né, eu tenho 50% lá da legítima que eu expliquei, que já garante a divisão de forma igual, e no testamento, desde que eu faça constar que é dessa parte disponível que eu posso dispor, eu posso doar tudo para um, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, eu divido o meu patrimônio em 2, 50% está garantido pela lei. Os outros 50% eu posso deixar para o fulaninho, porque está mais próximo a mim, porque cuidou de mim no final da vida. Não é maluco que bota tudo fora. Exato, tá? Então, tudo isso a gente pode organizar
E é uma forma, a gente chama Quer dizer que o patrimônio, 50% ele tem que prever para os seus herdeiros. E os outros 50% ele... Pode dispor. Por que esse 50% é garantido pela lei brasileira, tá? Porque nós viemos de um direito lá, bem mais antigo, em que as terras eram o bem mais precioso. Isso também só via testamento, ou se não houver o testamento, aí é tudo distribuído irmãmente? Se eu não deixar um testamento, 100% do meu patrimônio vai ser dividido de acordo com a lei determina. Filhos, pais e cônjuges. Só se tiver o testamento que vale essa... 50%. 50%, tá bom. Então, assim, importante que a gente entenda, né? A pergunta do Silvas. Eu posso deixar os meus 50% só para um filho? Posso. Eu posso deixar 50% para um sobrinho? Posso, não tem problema nenhum. Dos 50% deve constar no testamento, que é da parte disponível. Mas aí também, esse testamento é aberto só depois que já... Então, vamos pensar assim... Não, porque senão o cara nem vai no velório. Exato. Já que não deixou nada para mim... Tô fora, né? Eu não pego essa alça aí. O que nós precisamos pensar é que nessas duas formas de testamento que eu expliquei, né? O público e o particular, o público, né? Que é feito por um tabelião de notas. Ele vai ser redigido e registrado no cartório e vai ficar numa central do colégio notarial. Então, no evento morte, né, a partir do óbito, se faz uma consulta nesse colégio notarial e aí se tem conhecimento do testamento. Ah, Bruna, tudo bem. Precisa de testemunha? Precisa. 2 testemunhas. Quais são as cláusulas vedadas? Bom, eu não posso deixar uma parte para as minhas testemunhas, eu não posso deixar para o meu advogado, eu também não posso deixar uma cláusula muito assim, eu vou deixar para uma pessoa que eu não consigo determinar, o dono dos olhos mais bonitos do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu tenho que saber quem é a pessoa que vai receber essa parte. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, se eu fizer um instrumento particular, um testamento particular, eu posso fazer a próprio punho? Posso. Preciso de 3 testemunhas. Eu posso fazer por meio mecânico, num computador? Também posso. Mas aí as formalidades são um pouco mais rigorosas. Não pode ter rasura, não pode ter espaço em branco e tem que ser o mais claro possível. Porque depois, né, um professor meu costumava dizer que através do testamento o morto fala. Ele fala, mas só o que está escrito no papel. Ele não vai poder voltar para explicar o que ele queria dizer numa cláusula que não ficou muito bem clara. Daí a importância, né, da gente poder botar no papel, na confiança de um advogado que consiga traduzir exatamente o que a gente, né, gostaria que ficasse estabelecido, para depois fazer valer a vontade e evitar inventários de 10, 15, 20 anos com uma briga homérica em função de um não planejamento. Esse critério aqui também, eu acho que Paulo Olímpio Souza, como criminalista, advogado, né, até o próprio Diego, ele também pode gerar graves conflitos. Crises na família, porque se o pai favorece no testamento um filho, porque um às vezes é maroto, queima, é vagal, não quer trabalhar, o outro, né? Mas isso pode às vezes dar um conflito pós-morte que os irmãos não se enxergam, não se olham mais. Pode acontecer. Ou dá para um sobrinho, para alguns, os caras vão dizer, pô, mas vem cá, eu sou filho, o cara deu para o sobrinho aqui, pô. Se não tivesse essas dificuldades pós-mortem, não existiriam as Brunas Raseiras, os tabeliães, os instrumentos. Esse é o mercado. Cercam de todos esses cuidados. Para quê? Para minimizar esses conflitos. Minimizar, resolver de vez. Não sempre tem alguém que vai chiar na história. Não, e é da natureza humana o conflito, né? O conflito. Então, assim, não necessariamente porque nós nascemos na mesma família, nós vamos nos amar. Às vezes não funciona, né? Mas bem assistido, as coisas funcionam. Por isso que as pessoas precisam se educar, né? Para planejar em vida, né? Pensar o regime de bens do casamento, deixar testamento, organizar a vida em vida, né? Então, assim, saber as regras do jogo antes de começar a jogar, deixar tudo bem organizado para minimizar. Muitas vezes pode até resolver, mas se não resolver, pelo menos minimiza. Sem testamento, eu conheço, Silvas, famílias, e a Bruna estava lembrando, esse direito sucessório, hereditário, coisa, vem lá do direito civil romano, coisa... Porque a terra era o patrimônio mais importante. Então, os grandes latifundiários aqui, eu conheço várias famílias de terratenentes latifundiários
cujos inventários tramitam há mais de 20 anos. Barbaridade. Em que os herdeiros, ou o mais esperto, por não ter tido esse cuidado e orientação, acaba absorvendo o controle e os conflitos se eternizam. Isso é dramático. E o patrimônio acaba indo antes da partilha, antes de ser consumada a partilha. Imagina se tem gado, né? Se tem maquinário, se tem funcionário para pagar, se tem uma empresa, como é que tu faz funcionar tudo isso? Se torna tudo aquilo inoperável. Exato. O testamento abrevia tudo isso aí. Ajuda, né? Eu acho Organização preventiva. O que está no testamento é lei. É lei. Outra coisa que o direito de família fala muito no planejamento patrimonial sucessório. Holding familiar, testamento, previdência privada, todos esses são instrumentos que se utiliza para minimizar os conflitos pós-mortem. Então, é algo para ser pensado. Hoje também, levando para outro lado, não no direito sucessório tão somente, mas veja essas grandes empresas, não, Bruno? Essas grandes empresas familiares, elas dificilmente iam até a terceira geração. Exato. Hoje não, hoje o pessoal se ligou, né? Que esses grandes empreendimentos com estrutura familiar montaram estruturas de continuidade. De governança. Governança, né? Com técnicos, com especialistas para harmonizar eventuais e futuros conflitos. É isso aí. Esse é um terreno muito delicado. Complexo. E onde a presença do profissional de confiança é fundamental. Uns honorários muito bons. Bom, faz parte, não? Bom, e primeiro tem que ter patrimônio para fazer isso. Pois é o que eu ia dizer, né? Também não vamos fazer testamento por causa do terreninho 10 por 20 ali. Também. Esse é o pressuposto, Daí é uma encrenca, mano. Aí o testamento... Bruna? Também não dá, né? O testamento sai mais caro que o patrimônio. Vamos falar do Chihuahua, hein? Que é o Mar da Mesa, comandado pelo João Careca. O João Careca ficou de mandar uma foto, agora essa semana vai vir a foto dele, tá? Aí o João Careca, com aquela latinha especial dele, ele vai mostrar aqui todos os dias a sua foto. Então, Chihuahua, o Mar na Mesa, está aí, tradição que perdura, assim como os movimentos das ondas do mar, tá? Avenida Teixeira Mendes, 1216, ali na Chácara das Pedras. Desce a Nilo, chega ali no Weiman Homem Companhia, entrou à direita, ali é a Teixeira Mendes. Na segunda quadra à direita está o Chihuahua, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Então está aí vários pratos que compõem o cardápio do Chihuahua, né? Tudo isso comandado pelo grande mestre, né? Chefe de cozinha João Careca. E a Cíntia fica ali só na coordenação de reservas e teleentregas, né? A teleentrega do Chihuahua também está funcionando a 1000, sabe? São muitos pedidos. É uma coisa incrível. E o restaurante está lindo, maravilhoso, né? Totalmente novo, confortável, climatizado, absolutamente. O Chihuahua, ali na Teixeira Mendes, 1216. Então, você está assistindo aí os vários pratos, né? Então, eu acho que tem mais de 40 pratos lá no Chihuahua, né? As entradas são espetaculares também, né? Você vê camarão 4 queijos, olha só. Né? Olha aí o camarão grelhado, só delícias, né? Os frutos do mar. É Mar na Mesa, Chihuahua. Olha só, congro milanesa, são deliciosos os pratos. A casquinha de siri, olha ali, o pastel Santa Clara, a casquinha de siri, esse espetacular também, gostosa demais. Olha a salada mediterrânea, tem salada também, maionese de camarão, é deliciosa. Eu tenho que fazer uma visita, o Candiota, num outro programa, me deu a resposta que tu não tinha me dado. Sim. Esse Chihuahua é o mesmo do Menino Deus, ali perto do Marrocos, que eu ia muito, frequentava. Agora se mudou e continua com a mesma qualidade. A mesma qualidade, né? E eu tenho que fazer uma visitinha na Teixeira Mendes, é isso? Teixeira Mendes, 1216. Na segunda quadra à direita, quem desce pela Nilo. É novo, 0 quilômetro, o restaurante. Então tá, é isso aí. Mar na Mesa, Chihuahua, João Careca, Cíntia, teleentrega, tudo bonitinho, maravilhoso.
Tá? A teleentrega, olha o telefone, 31056767, 31056767 é a teleentrega. O site chihuahua.com.br. Teleentrega, o pessoal precisa saber. 51 é o código de área, né? 31056767. Vamos falar agora do Badesul. O Badesul é outro banco espetacular de fomento, né? Ele é desenvolvimento, olha aí, Badesul Desenvolvimento. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. Ele é um sustentáculo da nossa economia, do nosso desenvolvimento. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer e olha que mensagem interessante nos traz o Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Então tá. Badesul está maravilhoso e agora vamos falar da Câmara de Dirigentes Lojistas que alerta você em relação à pandemia. Olha aqui, olha a mensagem interessante da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos o tempo todo, regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade, um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos, uma campanha da CDL Porto Alegre. Interessante a mensagem, alertando o pessoal que deve manter, né, todos os protocolos aí para que essa pandemia se vai embora, pelo amor de Deus, para que chegue aí o dezembro. Eu já estou trabalhando no dezembro. Natal, Ano Novo, que o pessoal possa se encontrar, se reunir, se abraçar. As famílias aí, às vezes avós, netos, pais, filhos aí estão distantes por uma série de... Uns têm comorbidades, outros... Enfim, tem uma série de situações e o pessoal não pode se encontrar em função da pandemia. Mas eu acho que se o pessoal colaborar, fizer a sua parte, responsabilidade, em dezembro, nessas datas tão importantes, Natal e Ano Novo, a gente possa, então, confraternizar no corporativo, né, no ambiente de trabalho, né, na família, no ambiente social. Vai ser muito bom para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Bruno, eu ainda pergunto o seguinte, tem um outro telespectador que perguntou o seguinte, se a pessoa morreu, deixa no cofre, o cofre não tem, e o segredo ficou lá dentro, e daí o testamento? Esse é um risco do testamento particular, né? Sim. Então, assim, se nós optarmos pelo testamento público, esse testamento automaticamente vai para a central de testamentos lá do colégio notarial. Não temos problema nenhum. Isso Os familiares têm acesso? Tem, porque assim, ó, quando eu for abrir o inventário, que a gente diz ajuizar a ação de inventário, o juiz vai dizer assim, ó, eu quero a negativa de testamento. E aí nós vamos ter que fazer a consulta nesse colégio notarial e aí nós vamos ter acesso ao testamento. Agora, esse é o risco que nós temos do instrumento particular, do testamento particular. O que se recomenda? Que se distribua algumas cópias, né? Num banco de confiança, né? Um cofre de banco antigamente se utilizava, ou num amigo de confiança, ou uma cópia com uma das testemunhas, porque nós precisamos de 3 testemunhas assinando, para que essas pessoas tenham ciência do testamento. Claro que nós corremos sempre o risco do deteriorar com o tempo, rasgar, rasurar, e aí a invalidade desse testamento. Por isso, por R$ 516 aproximadamente, é claro, e mais os honorários do teu advogado de confiança, mas sempre vale a pena fazer pelo instrumento público. É algo mais seguro. Mais seguro, sempre mais seguro. O texto desse testamento, tá? É feito, essa figura, se estiver enferma, gravemente enferma, mas lúcida, evidentemente, vai um registrador lá no seu ambiente, no hospital, na sua residência, e não tem como mudar o texto após uma assinatura, isso não existe risco? Nós podemos fazer quantos testamentos nós bem entendermos, tá? Então, um testamento vai revogando o outro e vai valendo sempre o último. Então, assim... ele pode se arrepender de alguma coisa. Pode mudar. Então, a única coisa que eu preciso prestar atenção, na formalidade dele, nas testemunhas, na forma como ele vai ser feito, que ele seja sempre o mais claro possível,
A única cláusula que não pode revogar é a de reconhecimento de um filho. O restante, todas as outras cláusulas, eu posso, com o decorrer do tempo, mudar de ideia, querer favorecer uma outra pessoa ou não querer favorecer ninguém, sei lá, eu doar para uma instituição de caridade. Então, assim, o testamento ele pode ir sendo refeito e se auto-revogando e valendo o mais novo, digamos assim. O atual. O atual. Mas não tem problema nenhum. Tá? Só para ilustrar, Silvia, o que a Bruna está falando. O cidadão, uma família grande, idoso, estava reunido e a família e a esposa falava com ele, ué, mas que dele o aparelho auditivo está surdo? Por que tu não está usando? Não, eu desisti. Mas como? Tu estava ouvindo tão bem, agora não. Não, desisti. Há um mês que eu usei 2 meses e desisti. Porque eu tive que trocar meu testamento 3 vezes. Já ouvi essa. Tem coisas que é melhor não escutar, né? Nessa linha de... Pode ir pode, sem problema nenhum. O testamento é para que contemple a vontade da pessoa, a autonomia privada da pessoa da forma mais larga possível, né? Então, ele pode ser refeito a qualquer momento. Muito bem. Façam de forma pública. Então, tá certo. Bom, eu acho que a rigor quem faz testamento é quem tem algum patrimônio maior, né? Sabe que não. Hoje em dia se discute inclusive o testamento digital, que é uma nova forma que não existe lei, ainda está em muita discussão doutrinária, que a gente chama, mas é um testamento em que vamos pensar assim, né? Pessoas que têm rede social com Neymar, 2, 3, 5 milhões de seguidores. Essas redes sociais deles revertem em muito dinheiro, em muito patrocínio, em muita publicidade. Como é que fica as redes sociais dessas pessoas após o falecimento? Né? Então, nós, claro, estamos falando da rede social de alguém que tem muito dinheiro, mas vamos falar, sei lá, hoje em dia se tem livros de forma virtual. Talvez, né, quanto vale uma biblioteca virtual? Ou até HDs com documentos. Então, existem sites em que tu determina um e-mail, que é um contato herdeiro, que a gente chama, que no caso do teu falecimento vai ser notificado através, né, das interações das redes sociais. O Facebook é um que faz até um memorial, em que ele notifica esse contato herdeiro enviando um e-mail para essa pessoa, e aí essa pessoa vai poder dar um destino para as suas redes sociais, para os teus... Né? Hoje a gente fala de bitcoins, então tudo isso precisa ser organizado. E aí a pergunta do Silvas, isso é só para quem tem grande patrimônio? Pode ser, mas vamos pensar se eu tivesse lá a minha casa e o meu carro. Eu só tenho um filho, mas eu gostaria que... E eu estou casado num regime de bens que meu marido não herda. E eu gostaria de deixar os outros 50% para o meu marido. Eu posso fazer um testamento. Então, por isso que as pessoas precisam entender qual é o regime de bens que elas estão casadas, porque uma coisa é quando divorcia, outra coisa é quando morre, né? São formas de comunicar diferente. Bruna, e da sociedade de fato? União estável? União estável. Equivale exatamente da mesma forma ao casamento. Se eu estou em união estável e não fiz um documento escolhendo o meu regime de bens, o que vai valer é a comunhão parcial de bens, ou seja, a partir ali da data da união estável para frente, tudo que foi adquirido é dividido. Fica menos complicado até, né? Não. Muitas vezes? Não. É uma confusão. Aí os legítimos são... Então assim, hoje em dia a união estável é equiparada ao casamento para fins de divórcio, para fins sucessórios. Por isso que é importante que a gente documente, organize, porque senão vira uma confusão tremenda depois. Para liquidar essa fatura, o que é o testamento vital? Testamento vital é aquele que eu, em vida, fiquei sabendo que estou acometida de uma doença que é terminal e irreversível, e aí eu faço um documento dizendo que eu não quero tais tratamentos, eu não quero tratamento paliativo, eu não quero ser internada num hospital, eu quero ficar em casa, e eu determino que o fulaninho lá da minha confiança vai poder administrar isso com os médicos. Então eu escolho qual é o tratamento que eu quero, que tipo de medicamento. A gente sabe que a eutanásia no Brasil não é permitida, né? Mas eu posso escolher que tipo de tratamento ou não eu quero receber. Porque vamos pensar, né? A partir do momento que eu tô lá em coma, eu já não tenho mais poder de decisão sobre quais tratamentos ou não serem... Que é melhor, exato. Que é melhor. Então eu posso já deixar tudo organizado, né? Faço isso um documento.
elejo lá uma pessoa da minha confiança que vai responder por mim diante dos médicos. Então, isso a gente chama de diretivas antecipatórias de vontade. Tudo bem. Tudo bem. Vamos falar da Cucina de la Serra Gaúcha. Te aguarda, mas te aguarda mesmo. Eu falo de Di Paolo, fundado lá em 1994, né, Che? Sabe onde é que tem Di Paolo? Olha só, Di Paolo nós temos em Porto Alegre, Gramado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Recanto Maestro, lá em São Paulo, Lar Center, Vila Olímpia, Pinheiros, em Santa Catarina e Itapema. E já está saindo um no Paraná, tá bom? Olha aqui, no Di Paolo você encontra e você relembra os bons momentos ao redor da mesa farta e alegre da nona. Venha saborear a nossa deliciosa sequência de galeto al primo canto e compartilhe uma experiência única. Então, te liga e olha a mensagem do Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Paulo Olímpio Souza. Eu, há pouco, evocava aqui o Chihuahua lá do Menino Deus e falei no cinema Marrocos, que nem existe mais. Vamos pensar, os moços que estão na mesa, que eu sou saudosista, para não dizer que eu sou antigo. Sou antigo mesmo. Então, eu fiz esse prólogo porque uma notícia muito alvissareira para mim, mais antigo, que já vivenciei isso, são a abertura de mais 8 aeroportos no estado, se somando aos 7 que já tinham sido reabertos, vamos 15 aeroportos. Quer dizer, a capilarização dos aeroportos, da facilitação do transporte para as pessoas, para os mais longínquos, as mais longínquas cidades do estado, São Borja, Alegrete, Uruguaiana, Bagé, Santa Maria. Isso, Caxias. Santa Maria, agora Caxias, Santa Cruz, mais próximo, Canela, Gramado. Capa do Jornal do Comércio aí. Isso, o Jornal do Comércio dá ampla cobertura a isso. Olha lá, a Olha Azul aí. abre voos regionais para 8 cidades gaúchas. O estado passa a ter a maior malha local da companhia aérea no país. Aviões partem da capital. Então, sabe que essa capilarização nós já tínhamos com a Varig, lá nos anos 50, né? Se viajava para Erechim, para Passo Fundo, para Uruguaiana de linhas normais. E agora estamos voltando, retomando isso. Vai ser um belo incremento aos negócios, ao turismo regional, né? Enfim, a economia toda. Perfeito. Temos também na capa do Jornal do Comércio aqui uma outra notícia importante: venda de vinhos finos, vinhos importantes, cresce 11% no primeiro semestre. Sim. Olha só. Com a pandemia, com esse friozinho, hein? Vinhos do mundo a gente visita Vinhos com do mais mundo, frequência. a maior hein? importadora de vinhos do Brasil. A gente frequenta. Então vamos falar em vinhos do mundo importadora. Olha aqui, aí. ó. Chamou a atenção. Telefone geral e meia de vinhos do mundo importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, é o 51 30 12 80 90. E o site é vinhosdomundo.com.br.
O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe uma loja e confira. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe uma loja e confira. Então, o que acontece? Você faz um tour pela Europa, pelo Chile, pelo Canadá, né, pelos Estados Unidos. E os melhores nacionais tem aí também. Sim, vamos chegar na nossa Serra Gaúcha, os nacionais, a nossa fronteira, enfim, aqui o Mercosul, Uruguai, Argentina, Paraguai, onde se produz vinhos e o vinho é bom, tem qualidade, ele desfila nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Com combos, parcelamento no cartão de crédito, todas as bandeiras, parcelamento. Se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu endereço, não cobra nada. Títulos importantes, descontos de 15%, 25% e 35%. Muitas promoções e Vinhos do Mundo Importadora. As lojas eu vou mostrar para vocês. Avenida Cristóvão Colombo, 1493, com estacionamento, segurança, tudo direitinho. Dali nós vamos para Alameda Alípio César, bairro Boa Vista, Alameda Alípio César 203, quase com Anilo Peçanha. Também o mesmo padrão de atendimento de primeira grandeza, só gente que entende do ramo, tá? E estacionamento de segurança. Dali nós vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí a loja também. É a marca de Vinhos do Mundo, que é essas lojas laranja, né? Com a logomarca em cor vinho. Tudo isso aí com padrão de qualidade, tem delicatessen, acessórios para seu bar, sua adega, só coisa boa em Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Muito bem. Mais alguma coisa, Diego? Aproveitando Vinhos do Mundo, aí, a propaganda, para dizer para o pessoal, quando consumir álcool, beber, nunca dirigir. Né? É importante isso. Sim, a gente está sempre reforçando isso, né? E dizer que hoje, no Dia Municipal do Agente, eu vou destacar aqui alguns serviços que às vezes ficam invisíveis na cidade, que a EPTC faz, que é o recolhimento de animais abandonados. A gente tem esse serviço, né, que enfrenta realidades muito chocantes, assim, de maus tratos, principalmente aos cavalos, né, que são recolhidos, ficam em via pública, abandonados. A gente recolhe sucatas de veículos também. A população pode ligar para um 156 e acionar a EPTC. Para vocês terem ideia, recolhemos das ruas 578 veículos em situação de abandono no primeiro semestre desse ano. Então é um serviço que ninguém quer na sua rua ter um carro abandonado, depredado, que vai estar chamando violência, que vai estar chamando crime no local. Também fazemos isso. Escoltamos órgãos para os hospitais, tem um trabalho de escolta fantástico, nosso grupo de escolta. Salvando vidas também. Salva vidas. E também faz as escoltas de todas as autoridades, inclusive prestam serviço para os times de futebol. Tanto os jogos da Arena quanto do Beira-Rio são executados junto com a Brigada Militar, Guarda Municipal e o nosso pelotão de escolta da EPTC. A EPTC faz todo o planejamento da mobilidade em cada jogo. Então, em cada jogo que um porto-alegrense vai, a EPTC está lá tentando dar fluidez para aquele trânsito local. Isso é muito importante, a proteção dos times com que vem jogando, meu time especialmente, é para proteger. Tem que priorizar o azul. Pelo menos isso. Tem uma pergunta aqui já do telespectador, tu falaste das sucatas. Se a sucata está, às vezes, de frente ou na quadra do proprietário, ele ainda tem uma esperança de um dia consertar aquele carro, que está com o motor fundido, né? Sem rodas, às vezes, enfim. Sim. Ele às vezes não vai bronquear se é removido o carro? Na verdade, o veículo, para ter a caracterização de abandono, ele tem que estar mais de 30 dias no local e com sinais visíveis de abandono ou depredado. Ele não vai poder deixar sem roda, sem para-brisa, sem isso, sem aquilo? Ele vai ter que colocar numa área privada, se ele quiser consertar ele posteriormente. Na via pública, ele não pode deixar. E se for vocês resgatarem o veículo e eu depois sinalizar? Agora, isso é feito só quando é sinalizado pela comunidade ou vocês fazem uma fiscalização aí? As duas coisas. Tem muito carro. Na verdade, as duas coisas. Eu tenho alguns dados aqui. Foram 216 desses 578 são de ocorrências abertas pela população em 2021 e 362 de solicitações de anos anteriores. Então foi feita uma operação para fazer o recolhimento desses veículos que incomodam, né? E esse carro vai para onde? Vai para o depósito da... Até quando ele fica lá? Se alguém não for buscar, ele vai a leilão. Vai a leilão.
Se o proprietário for, o proprietário é acionado, é colocado, é informado o proprietário. Mas você, às vezes esse carro não tem placas, não tem mais nada. A maioria é realmente abandonado. O pessoal não quer mais, não tem interesse. Não quer mais. Aí é direto para a siderúrgica. Isso aí, vai a leilão e depois vai fundição, ser fundido, né? E também convidar o pessoal a entrar no EPTC Transparente, que é um site que a população pode entrar, onde tem todas as notificações lavradas pelos agentes da EPTC. Quem fala que o agente da EPTC notifica muito, não está certo. Esses dados quantitativos estão expressos em gráficos com artigo e quantidade de autuação para acesso público. Quem quiser saber agora, entra no site EPTC Transparente e tem acesso aos dados das notificações. Para vocês terem ideia, um agente não lavra mais de um auto por dia. E o pessoal às vezes tem no imaginário que os agentes lavram inúmeros autos de infração na cidade. Não é uma verdade. A maioria das notificações são automultas. O pessoal passa nos controladores estáticos muitas vezes. E que é um risco, né? O pessoal exceder a velocidade no caso do atropelamento, como eu falei no início do programa. Qualquer atropelamento acima de 60 km por hora, o índice de sobrevida dessa pessoa vai ser menos de 10%. Então temos que diminuir a velocidade cada vez mais nos centros urbanos onde tenham pedestres, né? Então, só para ilustrar que a EPTC não se resume somente a notificações, tem um quadro amplo e plural de funcionários e hoje, dia do agente, eu quero saudar aos meus colegas aí e agradecer ao programa, agradecer à bancada pela gentileza das falas que tiveram para com a EPTC e hoje comigo, representando esses quase 500 agentes de trânsito da cidade de Porto Alegre. Obrigado, Silvas. Mais um telespectador aqui, ó. O tema chama atenção, né? O trânsito. Vocês fizeram muitas malhas, muitas vias de ciclovias, só que os ciclistas se recusam. A maior parte que tem uma bicicleta melhor e tal, esses que andam em grupos, eles não usam ciclovias, só a pista. A gente está com alguns conflitos nesse sentido e está fazendo campanhas educativas. Aí sim a educação entra forte, a gente está direto fazendo aos finais de semana na orla e também pedindo para a população, os pedestres não circularem pelas ciclovias, deixar a ciclovia como prioridade aos ciclistas, já que é um espaço programado, um espaço que foi pensado, projetado. E esses grupos mais qualificados, que eles andam nos grupos de 30, 40, 50, 60, eles não admitem entrar na ciclovia, só na pista do asfalto? A peculiaridade de cada grupo, né? Tem grupos que já têm isso como cultura há muitos anos, né? E a ciclovia está chegando, faz alguns anos já, mas não é tão antiga assim como a cultura desses grupos. Mas é facultado a eles andar no asfalto. A gente exige autorização, né? Geralmente o protocolo é pedir autorização para a EPTC e está com a sinalização. Não é proibido totalmente, mas desde que o órgão de trânsito faça concessão desse passeio ciclístico, né? E tenha uma autorização formal, porque qualquer coisa que ocorra é responsabilidade do organizador se ele não informar o poder público. É obrigação do organizador que queira fazer um passeio fora de ciclovia, porque ele vai ter um horário específico, ele vai ter regras que vão ser cobradas dele para não acontecer acidentes. É isso que a gente não quer, que um passeio vire uma tragédia. Tem grupos que se reúnem quase que diariamente, aí 30, 40... Mas sem horários... Não, tudo bem, mas tudo bem. Então não precisa de ciclovia, pô, uma coisa ou outra. Em casa de amadorismo, assim, né? Vamos supor, eu tenho uma bicicleta. Não, mas tem ciclovia, mas de noite, não faz mal. Mas o Diego já agradeceu, fez uma homenagem, eu queria fazer uma, se tu me permitir. Não, o senhor tem todo o tempo. Não, é um espaço pequeno, mas eu tenho que homenagear o meu mais mocinho neto. Está fazendo 3 anos amanhã, que está nos assistindo. Gremista, não? Inácio Pibernato de Souza. Inácio. Ele, junto com o papai Paulo Vinícius, com a Carol, sua mamãe, e com a sua maninha Antônia, estão nos assistindo. Um beijo do vovô Inácio, um beijo papai, mamãe e maninha. Forte abraço para o Inácio. Inácio era o nome do meu pai. O Inácio... Saúde, Inácio. 3 aninhos aí, tá? 3 Maravilha. aninhos. Muita saúde, muitas felicidades. Toda a família. Toda Parabéns, a família. Paulo Olímpio. Parabéns. Leva o abraço do programa Atividade para Muito obrigado. Então Muito tá, obrigado. Bruna Razeira. Encerrando? Ou ainda temos tempo? Não, temos alguma coisinha ainda aí. É só uma única pergunta. Quem pratica, assim, né, ciclismo amador, sai nos finais de semana com a bicicleta,
indo pela ciclovia, eu preciso ter algum equipamento de segurança, capacete, sinalizador, alguma coisa, ou eu posso simplesmente passear tranquila? Tecnicamente, pelo Código de Trânsito, não há exigência do capacete para ciclista, tá? Alguns estudos internacionais não apontam a eficácia comprovada do equipamento, mas nós, enquanto EPTC, enquanto educação, sempre afirmamos o uso e incentivamos o uso. Recomendamos, não exatamente. Porque não podemos... Não há penalidade por não usar. Não vai haver uma penalidade, uma fiscalização se não estiver usando, mas é aconselhável. É aconselhável e acho muito adequado não se arriscar, porque às vezes o exemplo, né, uma queda da própria altura, muitas vezes, dependendo do quadro e do cenário da pessoa, como é que ela está de saúde, pode ser gravíssimo. Então imagina, né, uma pessoa que tem daqui a pouco uma debilidade, vai estar tendo uma queda de bicicleta sem o capacete e pode isso aumentar gravemente as lesões. Né? Agora, Gabardo aqui perguntando, dizendo o seguinte, pede o auxílio da EPTC, que na Edivaldo Pereira Paiva, que tem os dias que são facultados aos pedestres, brincar com cachorrinho, tomar chimarrão, etc. e tal, que não tira os cavaletes para entrar aqui, até às 20 horas, que é a lei. E a EPTC não remove os cavaletes, deixa a noite toda e as pessoas não podem trafegar por ali. Está sendo anotado já, Silvio, isso aqui eu já vou passar o pessoal das áreas da fiscalização para verificar essa... Não são só flores também. Quando fala em EPTC, o pessoal fica atiçado. E tem o 118 também, que é um canal aberto para a população poder ligar para acidentes, para solicitações, até mesmo de sinalização. E esse tipo de solicitação aqui do telespectador é bem importante para nós poder estar revendo, né? Muitas vezes está uma situação dizer inadequada. Aqui que as pessoas, inclusive, ameaçam a apedrejar os carros que quando ingressam na pista, porque eles acham que, como tem cavaletes, que eles acham que então a pista está facultada a eles, às 9, às 21 horas, 22, entende? E não é. A legislação é 20 horas. Sim. Então tá. Dado o recado, meu amigo Gabardo. Agora, o incremento do ciclismo, especialmente na orla, no fim de semana, é uma loucura, né? É impressionante. Agora, eu sou ciclista antigo, ainda quando morava lá na Zona Sul, em Ipanema. Hoje eu estou mais no fitness, na bicicleta ergométrica. Isso aí. Muito bem. Tá, Bruna? Vamos embora, então? Vamos embora, então. Muito obrigada. Sempre um prazer. Uma alegria. Bruna, Diego, prazer. Diego, mais uma vez, cumprimentos pelo dia. Tá? Muito obrigado. Transmite até os colegas todos lá, Paulo cumprimentos. e etc. e tal. Belo trabalho. E o espaço aberto sempre para vocês, tá muito bom? Obrigado. É muito importante sempre que veja pelos questionamentos da população, né? Certo. Muito bem, vamos embora, minha gente, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, programa Atividade. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, até às 20h30, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.